Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. Antes de começarmos esse vídeo aqui na manhã deste sabadão, que é dia de Vasco, peço aquela curtida, aquela compartilhada, peço aquela inscrição no canal. Quem ainda não é inscrito aqui no canal Resenha Vasco, se inscreva no canal. Nós informo também para vocês que nós estamos em todas as outras redes sociais. Nos sigam, fiquem ligados, acompanhem o nosso trabalho. Vamos lá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre que hoje é dia de Vasco. O Vasco encara o Vitória às 18h30 no Barradão. Uma partida dificílima em que o Vasco, em caso de derrota, entra no Z4 do Campeonato Brasileiro. A nossa expectativa é que o time reaja de uma forma positiva com relação à péssima atuação que eles tiveram na quarta-feira pela Sul-Americana. Um jogo trágico, um jogo vergonhoso, e a gente fica querendo entender e ver como será a resposta desses jogadores. Esperamos que eles deem a resposta dentro de campo para tentar, de alguma forma, minimizar a vergonha de quarta-feira. Mas, antes de falarmos um pouquinho sobre a partida de hoje, prováveis escalações sobre nossos adversários, o Vasco, de forma oficial, botou em suas redes sociais, em seu site, que Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Esse papo já rolava desde a quinta-feira, mas na noite de sexta-feira, mais conhecida como ontem, o Vasco oficializou a contratação de Fernando Diniz. Fernando Diniz agora é oficialmente o novo técnico do Vasco. O treinador chega para tentar dar um rumo a esses jogadores, tentar dar um rumo a esse elenco desse trabalho do futebol profissional vascaíno, que está meio sem rumo, estava meio sem direção, está à deriva, e a gente fica na expectativa que Diniz consiga, de alguma forma, dar alguma forma de jogo, alguma coisa mais concreta no futebol vascaíno, que a gente consiga ver jogos do Vasco de uma forma mais agradável, que o time consiga produzir jogadas, que o time consiga evoluir, e principalmente que o time honre a camisa, o que faltou muito na última quarta-feira pela Sul-Americana. Eu peço a vocês que dêem uma olhadinha, que na sexta-feira, ontem à noite, eu fiz uma livezinha onde a gente falou sobre alguns detalhes do contrato de Fernando Diniz, que tem alguns bônus audaciosos, alguns bônus importantes, que nos dá certa esperança de que o trabalho que ele fará no Vasco será respaldado, que o Vasco pensa grande. Isso é importante. Eu peço que vocês dêem uma olhadinha na minha live de ontem. Tá lá, vamos dar uma olhadinha. Também tem as questões das multas, em caso dele ser demitido até o final do ano é um valor, até no primeiro semestre do ano que vem outro valor, e até o final depois do segundo semestre de 2026 outro valor, lembrando que o contrato de Diniz vai até o final do ano de 2026. E, como eu falei na live de ontem, peço que vocês deem uma olhadinha, eu espero que o Vasco não gaste dinheiro com multa rescisória, e sim gaste dinheiro com bônus, já que os bônus são bem audaciosos. Dá uma conferidinha lá no meu vídeo. Então, falando no vídeo de hoje é dia de Vasco, o Vasco encara o Vitória às 18h30 no Barradão, um jogo e que, em caso de derrota do Vasco, o Vasco entrará no Z4 do Campeonato Brasileiro já na 8ª rodada. Eu também, além das dificuldades do jogo, eu quero ver como os jogadores vão responder à péssima atuação de quarta-feira, ao vexame que eles protagonizaram na história do Vasco na quarta-feira. Eu quero saber qual vai ser a resposta desses jogadores no jogo de hoje. Eles precisam dar uma resposta positiva em relação ao que eles fizeram na quarta-feira. Além disso, também, agora eles já sabem que tem um treinador. O treinador foi oficializado ontem. E eles precisam hoje dar essa resposta para a torcida e dar essa resposta ao treinador. Que eu espero que o Diniz já esteja estudando esse elenco, já esteja analisando bem e vendo que alguns jogadores podem e os que não podem jogar no Vasco. Porque o que foi feito quarta-feira foi algo deprimente e principalmente um vexame para a história do Vasco. Para essa partida, o Vasco terá as ausências já confirmadas, né, que a gente já sabe: Maurício Lemos, Payet e o Lucas Freitas. Lucas Freitas com a fascite plantar, Maurício Lemos com a fissura na costela e o Payet com a lesão no joelho. Também o Vasco não contará com o Paulo Henrique. Paulo Henrique está suspenso pelo segundo cartão amarelo e não jogará a partida de hoje. Vamos dar uma analisada na provável escalação que o Felipe deve colocar hoje. Sabemos que é uma incógnita, porque depois do jogo de quarta-feira, tudo é possível da gente esperar o que esse time vai fazer, como o Felipe vai escalar esse time hoje. A partida de quarta foi um vexame, mas a expectativa, segundo o GE, e também a nossa expectativa, é que essa seja a escalação do Vasco. Léo Jardim, Puma Rodrigues, como eu falei, o Paulo Henrique está
está de fora do jogo de hoje, porque tomou o terceiro cartão amarelo na última partida. João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton. Mas eu não me surpreenderia se o Vitor Luiz entrasse nesse jogo de hoje. Hugo Moura, Matheus Carvalho provavelmente não deve começar o jogo de hoje, mas também está cotado aqui pelo GE. Ou Jair, é bem provável que entre o Jair, porque Matheus Carvalho... Aliás, o time todo do Vasco fez uma partida tenebrosa na quarta-feira, mas Matheus Carvalho e Piton foram os pontos mais negativos da partida. Voltando à escalação, Hugo Moura, Matheus Carvalho, que eu acredito que não comece jogando, seja o Jair, Coutinho, Nuno Moreira de volta, Rayan e Verratti. Como eu falei, eu quero ver qual será a resposta desses jogadores pelo que eles fizeram na quarta-feira. Eles precisam dar uma satisfação para nós torcedores, para a instituição Vasco da Gama. O que eles fizeram com a instituição Vasco da Gama na quarta-feira foi muito feio. Eu quero saber como eles vão dar essa resposta hoje. Ainda continuam sob o comando de Felipe, apesar de Diniz já ter sido oficializado na noite da sexta-feira. O Felipe comandará hoje o time à beira do campo. Lembrando que o Diniz só assumirá a parte técnica do Vasco mesmo amanhã, no domingão, quando o Vasco já retorna de Salvador. Os jogadores já serão recepcionados por Diniz e sua comissão técnica. E para essa partida, a minha esperança é essa. Eu, vendo essa escalação aqui, Léo Jardim, Puma, Rodrigo, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, continuo ainda decepcionado. Acho que Piton está merecendo ficar um banquinho. Vitor Luiz deveria, para mim, entrar no lugar do Lucas Piton no jogo de hoje, porque o Vitória é um time que vem com intensidade, é um time que joga com força dentro de casa, que usa o fator alçapão, né, da sua casa, sua torcida que apoia, empurra o Vitória para cima, e o Vasco demonstrou na última quarta-feira que é um time fraco, um time frouxo, um time que não tem intensidade, e é muito perigoso. Se entrar da forma que entrou contra o Porto Cabedelo no jogo de hoje, infelizmente teremos uma outra goleada. Mas eu tenho confiança de que os jogadores hoje vão dar uma resposta positiva para tentar diminuir essa vergonha que nós passamos na última quarta-feira. Mas voltando à escalação, eu não botaria o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo cometeu 2 falhas para mim no jogo contra o Porto Cabedelo. A bola, tudo bem, que veio para ele na cabeçada. Ele deu uma cabeçada de volta para o Matheus Cocão também, muito em cima do corpo do Matheus Cocão. Do outro gol, ele e o Piton não fecharam o jogador, deixou o jogador escolher a forma como ia bater, escolheu o canto, bateu até colocado, com muita facilidade, sem ninguém marcando. Só que era o Luiz Gustavo e o Piton que poderiam ter chegado mais nesse jogador, tentado fechar mais o espaço do jogador, mas tudo bem, é um garoto da base, novo, tem muito a evoluir, tem que crescer e ele merece dessas oportunidades. Minha outra preocupação no meio de campo é o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, até para preservar um pouco o Hugo Moura, porque ele está sendo protagonista nos erros finais, né? Porque o erro começa antes de chegar nele. Lembrando que aquele gol que ele comete o pênalti contra o Porto Cabedelo, um lateral que o Paulo Henrique, de forma bizonha, cobrou para a entrada da área do time vascaíno. Não dá para entender o motivo que ele cobrou o lateral daquela forma, se ele podia jogar a bola para o ataque, e não na entrada da nossa área, com o time do Porto Cabedelo marcando pressão na saída de bola desse lateral, principalmente. Então, para a partida de hoje, a gente fica nessa expectativa dessa resposta dos jogadores, como eles vão responder, como eles vão reagir, como está esse vestiário, como eles vão reagir a essa derrota vergonhosa que foi na quarta-feira, e a gente espera que hoje eles honrem a camisa do Vasco. Agora, falando um pouquinho do nosso adversário, o nosso adversário tem o retorno de alguns jogadores, mas também tem o desfalques. Em relação ao time titular, o Thiago Carpini deve voltar a escalar jogadores que foram poupados no empate contra o Defensa e Justiça. Ele poupou alguns jogadores da Sul-Americana, que o Vitória também está praticamente fora da Sul-Americana, está com uma situação difícil. Aí só que eles vão ter o desfalque lateral Claudinho, vai ser substituído por Cáceres. Não sei se vocês lembram do Cáceres. Cáceres já teve uma passagem aqui pelo Vasco, aquele lateral paraguaio, uruguaio, acho que é paraguaio, se não me engano. E eles também terão desfalque de Zé Marcos e Carlos Eduardo, que estão em transição física, William, Oliveira e PP. Na minha opinião, os desfalques que eles sentirão mais falta serão Carlos Eduardo e William Oliveira. Os outros desfalques, o Vitória contém peças de reposição no mesmo nível desses jogadores. Então, o nosso adversário deve entrar com Lucas Arcanjo, Cáceres, Neres, Lucas Halter e Jamerson. Neres, ex-São Paulo, Halter, ex-Botafogo. O Jamerson, se eu não me engano, é ex-Grêmio, mas também passou pelo Guarani, se eu não me engano. Richard Hiller é o Baralhas. No início da noite de sexta-feira, o Vitória soltou que o Baralhas se recuperou e provavelmente deve retomar a vaga de titular no dia de hoje. Mas aqui ele ainda está como dúvida, porque ele voltou de lesão, não sabe se ele volta já como titular, mas para a partida ele vai, ou se ele vai começar do banco. Ronald Mateuzinho, o Ronald passou pelo Botafogo,
o Mateuzinho, aquele camisa 10 baixinho do Vitória, que é um bom jogador, que assim, até no elenco do Vasco ele teria alguma chance, já que Coutinho e Paia não vem rendendo o esperado, então ele teria algumas chances aqui, não para ser titular do Vasco, mas teria chance, e é titular do Bahia, o camisa 10, um bom jogador. O Eric também já teve passagens por alguns clubes, inclusive aqui no Campeonato Carioca, por os clubes do interior do Rio. O Osvaldo é o eterno Osvaldo. O Osvaldo já tem bastante anos de futebol, passagem pelo São Paulo, pelo Fortaleza, hoje no Vitória. E o Janderson, que era aquele atacante do Botafogo, um atacante bom do Botafogo, que o Vitória comprou, também é um atacante perigoso. O Vasco tem que tomar cuidado, tem que tentar igualar na intensidade com esse time do Vitória, tem que tentar segurar o ímpeto do Vitória, porque o Barradão provavelmente vai ter um bom público. A torcida do Vitória é uma torcida que empolga, que empurra bastante o Vitória para o ataque. E o Vasco, vindo dessa derrota vergonhosa, aumenta ainda mais a confiança dos torcedores do Vitória e do próprio do Vitória, de uma vitória, de ganhar a partida amanhã, né? Que é muita repetição do Vitória. Ganhar a partida hoje, desculpa, que é muita repetição de vitória. Porque o Vasco vem dessa derrota vergonhosa, aumenta a confiança dos torcedores do Vitória, que a partida de hoje eles conseguem ganhar com uma facilidade. Então o Vasco precisa segurar esse ímpeto, precisa responder para todos, nós torcedores, o que eles fizeram de errado na quarta-feira, e já dar umas credenciais para Fernando Diniz. Eles precisam dar as credenciais para Fernando Diniz, Deixa eu só me botar na tela aqui para vocês, para a gente aparecer de novo. Peraí. Aí ele precisa dar credencial, os jogadores precisam também mostrar futebol para o Fernando Diniz para tentar pagar a impressão de quarta-feira, já que agora é oficial, Fernando Diniz é o novo técnico e assume amanhã, já no domingão de manhã, Fernando Diniz estará no comando do Vasco, recepcionará esses jogadores que chegarão de viagem de Salvador e amanhã fará um treino regenerativo lá para segunda-feira, depois de amanhã, realizarem o primeiro treino com o Fernando Diniz. E na própria segunda-feira, na parte da tarde, já viajam para Buenos Aires, porque na terça-feira tem a partida decisiva, que agora é uma decisão. Em caso de empate, o Vasco não consegue mais atingir a primeira colocação do grupo, então o Vasco precisa vencer o time do Lanús de qualquer maneira, para tentar ainda ter chance de chegar na última rodada com possibilidade de ser o primeiro do grupo e não cair na repescagem da Sul-Americana. Lembrando que a Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado, o segundo disputa uma repescagem contra os terceiros colocados vindo da Libertadores. E os terceiros colocados da Libertadores nesse momento tem Botafogo e Flamengo, por exemplo. Então, que o Vasco consiga, de alguma forma, pegar alguns ensinamentos de Diniz, que o Diniz consiga melhorar a parte psicológica desse time, que é um time que está em frangalhos depois dessa derrota histórica, é um time que, de alguma forma, aparenta que o elenco tem algum problema, porque o que aconteceu quarta-feira não pode se repetir. Então, hoje, o Vasco precisa dessa vitória, em cima da Vitória, na Bahia, em Salvador, no Barradão, e vamos ficar na expectativa. Lembrando que hoje, após o jogo, faremos uma live para comentarmos sobre como foi a partida, e se tudo correr bem, vamos fazer uma live com a vitória do Vasco para tirar essa oruca, para começar essa nova fase, para já o Fernando Diniz chegar amanhã com o time com uma vitória na bagagem da viagem de Salvador. Então, tenham todos um bom dia de sábado, até mais tarde, saudações vascaínas.